Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê. E hoje a gente vai falar de um chá que a gente ama, um brasileiríssimo, de dar muito orgulho pra gente, que esse chá aqui, ó, brasileiro maravilhoso. Ele é sensacional esse chá. Quer contar um pouquinho da história? Muita gente já conhece, então talvez você que esteja assistindo a gente já conhece, ok, tranquilo, mas tem muita gente, por incrível que pareça, que ainda não conhece o famoso chá do Obachan ou Obachan, não sei. Obachan, que eu acho que é em japonês, não sei se eu falo japonês. A gente não sabe a pronúncia correta, mas significa vovó, né? Isso, uma forma carinhosa. Exato, chamar vovó, porque tem a ver com a mulher que está por trás de todo o conceito da Obachan. É a senhora Umi Shimada. Do sítio Shimada. Do sítio Shimada. Dá uma olhada no site deles, porque ela conta em detalhes, mas vocês vão ver que é uma mulher muito guerreira, que sempre trabalhou com chá e que se recusou a abandonar o seu chazal, mesmo quando a indústria do chá no Brasil, da produção de chá, estava decaindo. Isso foi em que ano? Anos 90? Eu né? acho que não. Antes? A decadência A foi, decadência mas eu acho que ela 80. retornou em meados de 2013, 2014. E aí falou, não vou deixar o chazal morrer. E ela foi lá, limpou o chazal com as próprias mãos, ela e a família dela, e botaram para produzir de novo. Ela já estava, acho, com 70 e tantos anos na época. É, né? Uma senhorinha fofésima. Desse tamaninho. A filha de dela, morrer. que é a Terezinha. A família inteira trabalha no processo hoje, né? A Terezinha, eu acho que é a que tá... É a Tea Master. Exato, ela é a Tea Master. É a que tá na fábrica da colheita, que depois que foi feita a colheita, ela é que faz a produção toda na mão mesmo. É assim, ela produz quilos e quilos na mão. E o resto da família ajuda tanto na parte de venda, de imagem. Tem uma galera que mora em São Paulo, na capital. A gente tá falando de um chá que é da região ali do Vale da Ribeira, interior de São Paulo. Existe em São Paulo duas empresas que fazem a produção de chá preto no Brasil só, e uma é a Obachan e a outra é a Maia. A Maia a gente já falou em alguns vídeos sobre ela, mas a gente vai falar em outro vídeo, em algum outro momento a gente vai falar sobre a Maia, que também é um excelente chá brasileiro, né? E basicamente a diferença, né, entrando aqui um pouquinho em classificação de chás pretos, a Maia tem uma produção que a gente chama CTC, que é uma produção mecanizada, que desde a colheita até o preparo final do chá, ela é mecanizada. Então é colhido com máquinas e processado todo com máquinas, né? Esse processo. Já o Obachan é numa técnica que a gente chama de produção ortodoxa, que são 8 passos, sendo que o primeiro obrigatoriamente tem que ser colheita à mão. Não vamos entrar nos 8 passos porque é um processo longo. Isso é o que a gente ensina para quem quer se tornar um especialista em chá, porque é importante entender todos esses passos. Mas no caso da Obachan, toda a colheita é feita à mão. E eu acho que até mesmo comparando com outras empresas que a gente conheceu, a Obachan consegue ser extremamente artesanal, porque até as máquinas que estão envolvidas são máquinas bem simples no sentido de pequenas, não são máquinas gigantes e complexas, né? Até que é um maquinário que a gente já viu em fábricas de grande porte, porém maquinários em pequeno porte. E que eles produzem muito. É bem pesado, é muito braçal, né? Eles produzem, eu não sei quanto é que eles estão produzindo agora. Eu lembro que quando eu fui lá, era uma quantidade assim muito grande para um processo tão artesanal feito por uma Tea Master, né? Terezinha é a filha da senhora Umi. Umi. O que é bem interessante desse chá é que ele teve uma evolução. Sim. Há uns anos atrás, a gente tinha provado o Obachan e assim, beleza, um chá preto. E a gente não deu muita bola. Sem muito... Não tão com tanta presença, né? Com tantas notas. Daí, anos depois, a gente provou de novo. E a gente teve uma gratíssima surpresa. Eu não tenho medo de falar, né? Vocês sabem que a gente é especialista no Ceylon Tea, que é o chá do Sri Lanka, é a nossa especialidade, né? São chás pretos, né? A gente se formou Tea Taster lá no Sri Lanka. E eu vou te falar uma coisa. É um dos melhores chás pretos que eu conheço. Sim. É excelente. É um chá maravilhoso. Mas eu acho que essa mudança, Carol, se deve a vários fatores, né? Um deles é porque, você imagina, recuperar um chazal, as plantas já estavam quase que tomadas por ervas daninhas, pela Mata Atlântica, estava tudo ali, né, largado. Então tem toda a recuperação, a planta voltar
a sua capacidade de produção, né? Porque ela tem fases de produção, ela voltar a isso. E parece que você falou que teve alguém que também foi trabalhar com ela lá, né? Eu acho que elas foram pro Japão, e aí quando elas voltaram veio um consultor só para ajustar algumas coisas do processo. E olha... Elas foram, acho, condecoradas, inclusive, lá no Japão. Exatamente, porque realmente você manter essa cultura viva, foi mantida na raça, né? Foi mantida na força de vontade mesmo. E o Japão tem chás pretos, né? Apesar da gente sempre pensar no Japão como a grande produção é de chá verde. É de chá verde. É como no Sri Lanka, a grande produção é praticamente chá preto, mas você também tem produção menor, mas de chá verde, né? E chá branco também. E chá branco. Essa pessoa, né, que veio para dar esse suporte, fez alguns ajustes. E quando a gente visitou a plantação, a gente descobriu outro segredo que faz esse chá ser incrível. Que é o terroir, né? Que é o terroir, que é o que faz, por exemplo, o bachan ser diferente de talvez um chá que você plante ali do lado, no mesmo lugar, que é bem o conceito de terroir. Quando você vai caminhando para o chazal, que a gente teve essa experiência, você passa por uma grande floresta com árvores de lixia. E são aquelas árvores de lixia que são, assim, parece assim... Você se sente entrando naquelas florestas assim do passado, são aquelas árvores com tronco grosso, bonito. Eu na verdade, já tinha visto a árvore de lixia, mas não com aquela intensidade, imponência. Eu acho que eram 600 pés de lixia. São mais 600 pés. Então você vai fazendo um caminho e as árvores de lixia estão em volta aqui, assim, até você chegar no chazal. Aquilo é impactante, aquela imagem, né? Tem toda uma... Você sente que o ar é diferente, os aromas ali são diferentes. E eu acho que, com certeza, todas essas árvores de lixia fazem com que, e lógico, todo o processo deles, e da própria planta que está ali absorvendo tudo, né? Porque quando a gente bebe o chá, a gente está bebendo, de uma certa forma, a terra. Tudo que ela viveu, que ela está ali expressando, que ela absorveu de raízes mais fundas ou menos fundas, tipo de sol, é o que a gente vai ter depois no resultado na nossa xícara, né? Aqui a gente botou um copo, mas a gente já explica por quê. É uma história, né? É uma história. O chá, ele tem uma história. Quando você pega e você vai tomar esse chá aqui, é desde dos antepassados da senhora Umi, que trouxeram sementes do Sri Lanka escondidas no pão, né? Dizem que foi isso. Então que ele tem uma identidade muito parecida com o chá do Sri Lanka. Tem um toque, né? Mas não é. E acho legal até falar, porque essa semana perguntaram pra gente a variedade, porque existe a Camellia sinensis, isso não é algo pra se preocupar agora, né? Isso. Só pra quem estuda ela, mas essa seria a variedade de Camellia sinensis assâmica, né? Isso, que é típica do Sri Lanka. Também em Assam, na região de Assam. Na Índia. Porque China, majoritariamente, seria Camellia sinensis, que são mais pras partes de alta montanha, mais frias. Camellia sinensis assâmica, ela se adequa super bem no nosso clima brasileiríssimo. Mata Atlântica. De calor, umidade. E o que a gente vai fazer hoje, então? Vamos provar, né? A gente já conhece, mas a gente quer mostrar pra vocês o processo. Quando a gente tá bebendo chá, não necessariamente a gente precisa parar e dar todo esse processo que a gente vai fazer agora. Você pode simplesmente fazer o seu chá e sair bebendo, porque você tá com sede, você quer tomar uma bebida gostosa, você quer absorver todos os benefícios. Mas você também pode fazer o processo de sentar e de apreciar o seu chá. Que aí é uma outra coisa, né? Que é o que a gente vai fazer aqui com vocês. Então vamos lá. E sempre que você vai começar apreciando um chá, você começa olhando as folhas. Eu vou colocar aqui a gravação bem em cima das folhas pra gente falar um pouquinho sobre elas. Sim, mostra aí. A primeira coisa que você olha é que, tá vendo que tá compridinho aqui? Tem vezes que você vê folhas que são só pedacinhos bem pequenininhos. Essa aqui, ó, a folha tá inteira. Isso daqui, na classificação dos chás pretos, a gente chama de OP, Orange Pekoe. Você vê aqui a folha inteira. O chá preto tem várias denominações. E aqui, por exemplo, você vê que tem broto. Tá vendo essa parte mais clarinha? É o broto. O que é o broto? É a parte mais tenra, é a parte mais jovem da planta. Tanto que, para você poder fazer esse tipo de seleção, pegar o broto, a primeira, a segunda folha, só realmente uma colheita à mão. Você pensa que uma colheita mecanizada, você vai pegar tudo que tem ali. Ali tem uma pontinha de um brotinho ali no canto. Aqui, né? Lá do canto. Então, aqui. Isso, aqui dá bem a carinha dele, ó. Tá vendo? Esse é um brotinho, é o filhotinho. E é a parte mais nobre da planta. E quanto mais broto, geralmente, mais doce fica o chá.
pela quantidade de brotos que tem esse chá, ele seria um FOP, Sim. que a gente chama de Flowering Orange Pekoe, que é uma das classificações do chá, e esse F na frente quer dizer que tem bastante broto. Bom, essas classificações, a não ser que você se torne um especialista, você não precisa se preocupar muito, mas elas ajudam muito quem é o especialista em chá a comprar e a avaliar um chá. É até a pessoa comum que vai comprar, porque se você sabe que tem mais brotos, ele vai ser cobrado mais caro. Seja numa Moncloa, numa Tal Chá, numa Tea Shop, alguém que revende chá online, os seus próprios blends, se ela está fazendo um blend de chá preto com brotos, vai ser um blend mais caro, ou vai ser um puro mais caro, né? E outra coisa que você sabe também, quando você tem broto, é que vai ser um chá mais doce também. Então ele vai ter aquele sabor bem suave, bem doce, que também é característico das folhas inteiras. Então um FOP com certeza é um chá bem suave, bem agradável. E mais valorizado. Então vamos preparar. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa Tea Maker, que a gente apresentou lá no nosso vídeo sobre utensílios. Se você não viu, volte lá. Qual é a orientação que eles dão? A gente vai fazer na orientação deles, tá? Isso, exceto Poderia a temperatura. fazer na nossa, mas tudo bem. Qual é a orientação deles? A orientação deles é para ferver 200 ml e deixar esfriar por 1 minuto. Tá, a gente não vai ferver. Isso, a gente não vai ferver. Não precisa esfriar, porque eles estão mandando esfriar, ferver. Aí você realmente tem que esperar baixar a temperatura. A gente não vai fazer isso, porque esse seria o quê? No 100 graus, uma loucura. Não, seria 100 graus, se você deixa esfriar, talvez deva chegar a uns 80 graus. Que ainda vai ser ok, mas a gente prefere fazer 70, 75 pro gosto brasileiro. Na verdade, eu botei 75 graus. Isso, então, 75 graus. E a gente colocou aqui, a medida que eles colocam é 2 gramas para 200 ml. Aqui a gente vai botar 400 ml e ó, nossa Tea Maker. Você vai fazer duas. Tá pronto. Caiu duas aqui. Então a gente usou a medida deles e aqui eles falam o seguinte... Tempo, Carol. Eles falam 1 minuto. 1 minuto? É. Tá, a gente vai observar e a gente vai ver o que a gente acha. Vamos lá. Já tô contando aqui. Eles falam para não mexer. Mas a gente mexe. A gente mexe. A gente daqui a um pouquinho a gente mexe. A gente dá uma mexidinha para que a água circule melhor entre as folhas, para que elas possam se abrir melhor. Porque essa é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Que elas se abram. A folha tá ali enroladinha, dormindo, e aí a gente desperta ela, a gente dá uma sacudidinha para ela acordar. E vamos aproveitar que o nosso chá tá aqui preparando. Não se esqueçam de curtir este canal, aperta no sininho para vocês receberem sempre que a gente estiver postando um vídeo. Segue a gente lá no Instagram. Sim, a gente tem muita coisa rolando no Instagram, inclusive nos stories a gente faz pergunta. Quem quer mandar pergunta pra gente, o Instagram é um excelente canal, pode mandar pelos stories, a gente vez ou outra coloca. Se vocês têm alguma dúvida sobre chá, essa semana a gente recebeu um monte, né? A gente vai fazer daqui a pouco um outro vídeo sobre preço, né? Porque tá rolando muito essa dúvida. É um assunto que a gente vai entrar ainda, né? Ó, deu 1 minuto. Eu acho que dá mais um pouquinho, dá uma mexidinha. Eu botaria 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, eu acho que vai estar legal. Por que 1 minuto e meio não... Gente, é porque a gente já tem o olho clínico pra observar e meio que saber o que tá acontecendo com as folhas e orientar essa infusão pro resultado mais ou menos que a gente quer. E isso é uma coisa que a gente faz como especialista, tá? Não se preocupem com isso. Você quer gravar? Vou aqui mostrar como é que estão as folhas. Tá contando o tempo? Tô. Agora já tá na hora de tirar. Só um minutinho, porque assim... Bom, vamos lá. Ok, foi? Vamos lá, vou dividir bem aqui as infusões. Isso é o que não acontece quando a gente está fazendo o Gong Fu, por exemplo. Você tem um outro recipiente que você joga o chá inteiro para exatamente não ficar diferença de mais ou menos para o outro, não em quantidade, mas em sabores. Porque o chá está infusionando e ele vai soltando todas as suas propriedades lentamente. Então, às vezes, está mais embaixo, mais para cima. Essa parte mais baixa aí está mais concentradinha
E aí imagina que é para todo mundo. Tanto que o nome desse recipiente que a Carla falou é Fair Cup. Exato, que é o fair é de justo, né? Agora vamos deixar esperar. Vamos olhar, eu queria sentir o aroma das folhas, que é uma coisa também sempre legal para vocês fazerem. E eu... Nossa, isso aqui é maravilhoso. Para quem ama chá, tem o cheiro da fábrica, tem o cheiro da plantação. É sensacional, mas é um aroma doce. Para mim tem mel com madeira. Para mim me lembra muito a madeira. Não quero te influenciar. Faz você a sua avaliação. Lembra madeira. Tá vendo? Quando você fala a sua avaliação, você acaba influenciando os outros sem querer. É péssimo isso. Não façam isso. Se vocês estiverem fazendo uma avaliação, façam pra você. Depois vocês compartilham. Não, mas é bem amadeirado. É muito tem bom. Um frutado. Tem um doce frutado. Maravilhoso. Gente, façam essa experiência, tirem a folha, porque assim, imediatamente dá aquela sensação de paz no espírito. Aqui já é um aroma completamente diferente. Ela é infusionada, né? Tem a doçura. A madeira já não é tão presente. Então, pra mim me lembra sabe marzipan? Marzipan, é um doce de amêndoa. Isso, é um doce de amêndoa com ovos e açúcar. Isso. Bem doce. Eu não sei dizer qual outra fruta teria esse... É uma delícia marzipan. Tem muito no Chile. Quem conhece? Pra mim lembra um pouco tem um pouco do amadeirado e me lembra um pouco da ameixa doce. Talvez sejam as lixias, que eu não tenho muita referência do sabor da lixia na minha cabeça, a fruta pura. É verdade. Essa é uma coisa até importante de você falar, Carla, porque quando a gente degusta qualquer coisa que seja, pode ser o chá, pode ser o vinho, o que você vai buscar de referência é o que você já provou, é o que a gente chama de memória organoléptica. Então, quanto mais coisas você prova na sua vida, mais você vai estar preparado para fazer uma descrição. É a sua biblioteca, né, de informações, de sabores, de aromas, né? Eu sou louca por amêndoa, então eu tenho a tendência a levar as coisas para... Você lembra da amêndoa, você lembra do marzipan, que é um doce. A casca da amêndoa tem um sabor, o miolo da amêndoa, quando você morde ela, que é meio amanteigada, meio oleosa, também me lembra isso. Perfeito. Vamos ver se a temperatura tá um pouco quente ainda, né? Espera baixar vamos dar uma olhada no licor, né? Ele é lindo. E olha que esse não é o melhor copo pra gente ver. A gente normalmente tomaria numa xícara, só que a gente queria deixar aqui num copo transparente exatamente para vocês poderem olhar um pouco do licor, né? É um âmbar, né? Sim, é um âmbar intenso. Ele teria ficado mais claro se a gente tivesse feito no tempo que eles falaram. Ele teria infusionado um pouco menos. Eles falam 1 minuto e a gente fez 1 minuto e meio. Eu acho que eles falam 1 minuto para ser bem conservador em relação ao paladar brasileiro. Eu acho só que a minha sugestão é que não fosse fervendo nunca, porque aí você vai fazer uma extração muito forte do chá de uma vez só, que não é legal. Então, eu acho que se eles colocassem 80 graus seria melhor. Porque na verdade eles botaram uma regra que seja, ferve, depois espera 1 minuto. Então ele deve baixar para mais ou menos 80 graus, que é a temperatura. E tá muito na cultura, tanto japonesa como chinesa, o ferver a água, né? Já de muitos anos. A gente não faz isso porque a gente já sabe que isso não precisa. Tanto que no Sri Lanka eles também fervem a água. Porque ferver era uma questão de limpeza, de higiene. A gente tinha filtro, então fervia-se a água. Então isso ficou na cultura, né? E a gente precisava fazer isso, né? Precisava ferver a água para não tomar água. No Sri Lanka eles fazem isso, eles fazem o chá até a 5 minutos, é um tempo muito maior. Aí bota muito açúcar. Mas é porque eles têm a cultura, e leite, cultura britânica, né? Bom, o aroma mas é muito semelhante às folhas, tem um traço aqui também, que é mas o aroma eu acho que fica mais doce. Fica mais doce, eu já lembro de mel. Sim. De um aroma de mel. Pra mim é o açúcar caramelo, queimado. Eu ia falar isso. Caramelo. Não queimado que ele passou, mas é o que tá é o caramelo. Isso. É o caramelo, é o mel. Ele é sensacional, né? Porque ele Faz aí a sua avaliação. Toda vez pra gente não se influenciar. Toda vez que eu tomo esse chá, me dá uma alegria no coração, me dá até vontade de chorar, de tão maravilhoso que ele é.
Não, sério, fico até emocionado, olha só. Esse chá é emocionante. Ele é sensacional. Ele é brilhante. Realmente eu espero sempre que a família Shimada mantenha e tenha sempre muito sucesso e cresça cada vez mais. O tanto que eles quiserem crescer, né? Porque como é bem artesanal, eu acho que eles querem manter isso, né? Crescer até um certo porque é o caráter deles, né? É o caráter dele. Mas é um chá pra ganhar o mundo. É o que faz que ele seja único, né? É sensacional. E o que você achou do... Já pensou? Que eu vou pensar aqui pra gente não se influenciar. E eu tô fazendo um processo de bochecho, tá, gente? Não é falta de educação, não. Isso é uma forma da gente aerar a bebida dentro da boca e poder perceber as notas. Sobe tudo aqui pro nosso nariz, sobe pra minha boca. Tem o retrogosto, que a gente chama, que é o que tá agora na minha boca, mesmo depois já tendo engolido, tendo bebido o chá, ele tá aqui. Então ele tem uma astringência, que é o que dá uma... Muito leve. Muito leve, né? É um chá muito equilibrado, né? Não é ácido. Pra mim não é nem um pouco ácido. É assim, muito leve também. Muito leve. A astringência, a acidez. A acidez faz a gente salivar um pouco mais, a astringência seca um pouquinho a boca. Então, pra mim, tem uma astringência muito sutil, agradável, que não é aquela que seca a boca. Que também tem a ver com a forma que a gente fez ele, também. São as coisas que a gente pode ir mexendo. Se a gente tivesse feito ele talvez a 100 graus e a gente tivesse deixado ele mais tempo... Talvez ele ressaltasse. Que a gente não quer, né, nesse momento. E o principal dele é que é um chá muito doce. Ele é extremamente doce. Engraçado que aqui eu senti muito o marzipan e o frutado. Aqui eu continuo sentindo... Tem um frescor que é muito interessante. Ele é aberto. Ele não é um chá... Porque tem chás pretos que são mais... que eles te trazem pra terra, Isso, né? que são mais encorpados, que são mais densos. Esse é um chá que ele abre. Esse chá... Você é até um pouco romântica, mas é exatamente. Eu quero que vocês experimentem. E vocês digam assim, eu tenho até uma certa dificuldade de descrever esse chá, porque ele é um chá que traz muita emoção. Sim. É um chá que traz... Bom, se me perguntarem que gosto tem amor, é um chá que me traz isso. Parece que tem gosto de amor. Sim. Né? É lindo, é lindo. Ele realmente é uma experiência... Mas o que você acha? Me fala então. Faz a sua descrição. Eu tô fazendo uma descrição simples. Bom, então, pra mim, ele tem uma leve astringência. Acidez, praticamente não vejo presente. Bem doce, que é o principal. Doce. Tem ainda o caramelo. Pra mim, tem as amêndoas. Caramelo, amêndoa. O frutado, pra mim, é que se descreve em um frescor. Porque ele abre a boca. Mas eu não sinto necessariamente frutas. Talvez as ameixas que você falou, agora eu percebo que dá elas, doçura. Que dá uma doçura junto com um pouco de caramelo, que também traz doçura. E eu tenho a tendência, nesse caso desse chá preto, a levar ele para as amêndoas. Para mim, que é um pouco, lembra aquela coisa da madeira com a terra. A amêndoa tem isso. Tem amêndoa, caramelo e uma fruta bem doce, tipo uma ameixa doce. Eles fazem alguma descrição do chá deles? Vamos ver. Tô curiosa. Não. Não fazem? Aqui não. Interessante. Deveriam fazer, né? Então vamos fazer uma descrição aí. Faz você, Carol, que a Carol é boa pra fazer essas descrições. Você toma ele e ele faz assim, ele preenche a alma. É o que faz o chá ser uma bebida diferente de todas as outras. É essa sensação, é isso que quando você toma e parece que ele, sabe, parece que ele vem pra sua pele, parece que ele domina o teu corpo. E na boca, ele é muito equilibrado, é um chá doce, com baixa acidez e baixa astringência, pelo menos da maneira aqui que a gente preparou, com notas de caramelo, amêndoas e ameixa doce. Ou uma fruta bem doce e suculenta, né? Sim, sim. Ele tem um frescor também. E com um frescor que também vem dessa coisa da fruta, né? Dessa coisa mais frutada. Que não é ácido, né? Isso. É o fresco, é o aberto. E é diferente do floral também. Totalmente diferente. Eu não identifico floral pra mim, na minha opinião. Não, talvez tenha. No retrogosto. O retrogosto é floral. Ele é muito parecido com um chá do Sri Lanka, principalmente no Araélia. Eu ia falar isso, no Araélia. Ele lembra muito no Araélia pela suavidade,
Então, E ele no tem Araélia isso. tem a questão das altas montanhas, É. de plantações de eucalipto que estão ali perto também. Então você tem Perfeito. esse frescor que entra ali nas plantações. Então ele me lembra muito o Neo Araélia. O retrogosto pode lembrar um Darjeeling. Você O acha? retrogosto. O retrogosto é Não. aquele que ficou na boca, como a Carla explicou. E assim, Não, mas ele tem uma coisa da madeira, pra mim, que é diferente, que me lembra muito aos chás do Ceilão. E, gente, a gente não tá comparando, não, porque comparar chá não é o objetivo aqui. É só porque a gente tá começando... Quando a gente prova um chá e a gente já provou outros chás, a gente começa a captar informações. Automaticamente a gente compara. Mas esse não é o objetivo que você tem que fazer quando você vai degustar. Você vai degustar pra saborear. Ponto, né? Mas eu me lembro... Pra mim, engraçado. ele porque... lembra muito, se eu fosse comparar a Neo Araélia. Pois é, pra mim, ele tem ele parece que ele esbarra ali com o Sri Lanka de alguma forma. Fazer outra infusão. Vamos pra segunda, peraí. Aquecemos a água, deixa eu botar meu copo pra cá. Vamos ali para a segunda infusão. A gente olha as folhas, a gente sabe que vai dar uma segunda infusão. Esse aroma das folhas é algo assim incrível. E lembra aquela coisa do frescor que eu digo que ele abre aqui o nariz, é impressionante. Não todos os chás pretos fazem isso. É impressionante como é que ele... Vou marcar aqui o tempo. Sim. Vamos o mesmo tempo, né? Uhum. Ou mais, se a gente achar que precisa. As folhas ainda estão abrindo, então ainda tem espaço aí para abrir. Que belezinha, né? Foi? Vamos lá? Foi. Repetimos 1 minuto e meio, né? Uhum, Mesma vamos para o seu temperatura. fair cup. Meu fair cup. Que não é A la assim. Carla. Isso que eu ia falar, não é tão fair assim, mas beleza. A primeira coisa que a gente vê é que manteve a cor, né? Boa observação. Porque a gente não aumentou o tempo que a gente manteve os observando parâmetros. aqui, a gente manteve os parâmetros. Essa team que a gente já falou, tem que dar uma apertadinha nela que ela segura, né? Oi! Olha, tem mais um pouquinho. Olha só, gente, a cor continua aquele âmbar, né? Um pouquinho mais opaco agora, porque na primeira infusão ele estava mais translúcido. E agora é normal ele ter alguns fragmentozinhos. Sim, do próprio chá, né? Que É mesmo na team maker sendo uma Coando bem, né? Coando bem, ele passa mesmo assim, né? Uma poeirinha, né? É uma poeirinha. Não tá tão translúcido que você disse, né? Isso. O aroma continua Mas pra mim tem umas diferenças. um pouco mais doce, eu achei. Pra mim é esse... Lembra o floral que você falou lá atrás? Sai mais agora. Agora tá saindo mais. É esse dulçor. É a doçura que você tá sentindo. Ele nessa segunda infusão, ele tá mais doce Sim. em aroma. Tá, mas tá com... É o floral. Pra mim tá é o mais doce com floral. Eu não sinto tanto mais a madeira, não sinto mais tanto o caramelo em si, ou a amêndoa. Aqui eu senti a madeira, lembra? Não tô sentindo tanto. Tem aquela coisa da umidade ainda. E não é porque tá úmido, não, tá? É o cheiro de umidade, sabe? Terra molhada. É o cheiro da sua lembrança, da sua memória. Isso, da minha memória. Vamos para baixar um pouquinho a temperatura. Tá O bem ideal, quentinho. quando você vai degustar um chá, é você não degustar ele muito quente. Porque temperaturas extremas não permitem que você avalie as notas. O que acontece, na verdade, é que o chá tem que estar morno
O ideal é morno, porque nem muito quente, nem muito frio, né? E Isso. quando a gente fala de frio, não é o chá gelado da geladeira. É frio quase que... É, aquele que esfriou mesmo. É, zero pra baixo, né? Isso, porque aí ressalta algumas coisas que não era pra ressaltar. O quente Ou mata. esconde. Exato, O frio, ou às vezes, mata. Então, quando você vai degustar um chá, a minha regra é a seguinte, que eu aprendi com uma professora britânica e lá na escola argentina. É quando parou de sair a fumaça, é a hora de você experimentar. Sim, nunca esfumaçando, né? Até porque tem Isso. gente que se queima, assim, não é legal. Como a Carol falou, você não vai perceber algumas coisas, né? E principalmente chás são muito delicados. E aí, se a gente vai pros brancos, até, na verdade, até puês. Na verdade, não é uma questão de... Você pode ter um puê que é delicado e, tecnicamente, é um chá que você faz em mais temperatura, mais robusto, mas não é que ele seja... Ele tem também notas delicadas, se você joga pro frio, acabou, você acaba com aquelas notas. Eu vou esperar um pouquinho. Bom, tá quase, ainda tá um pouquinho quente. Você não sentiu o aroma daí, aproveita. E esse aroma das folhas é viciante, gente. Você quer... Muito bom. Você quer ficar cheirando ele, né? É uma delícia, é uma delícia. E olha, e as folhas estão lindas. Eu vou até pegar uma aqui, dá licença, Carol. Porque tem algumas que não se abriram. Olha essa daqui, que linda. Isso aqui é arte, gente. Isso aqui é arte. Olha só isso aqui. Olha que coisa mais linda. Caramba, ó. Inteira. Aqui. É um OP, conforme eu falei. Sensacional. A folha inteira. Aqui. E pelos dentinhos aqui da lateral aqui, que é bem clássico. É a sinense sassânica. É, sinense sassânica, a gente consegue ver. É. Até pelo tamanho dela, né? Tamanho, Gente, né? lindo, 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 lindo. Muito lindo, muito lindo. E aí, o que você achou da segunda infusão? Olha, a segunda infusão eu não vou te dizer. Fecha o olho que eu vou falar pra eles aqui. Não, fecha o olho não, você tem que fechar. Então pausa o ouvidos. Não, você bota a legenda na hora de editar. Como assim, legenda? Fecha o olho. Mas aí eu vou ouvir, Carol. Não vai. Não faz sentido isso. Vai. Posso? Tá, você já falou? O que você pensa? É isso? Ah, tá, pra não me influenciar. Isso. Você bota a legenda, depois eu te conto. Gostei. Ela tá mais delicada pra mim. Ah, eu não posso falar, né? Só vou te Pode influenciar. falar, porque eu já falei pra eles qual foi a principal diferença. Tá menos adstringente, tá mais delicado. O floral tá mais presente. E o floral tá mais presente significa que? Tá mais doce. Sim. Viu? Ah, não Que foi foi? combinado. Por quê? O que você falou? Mais doce. Ah, tá, entendi. A principal A gente diferença não é que ele combinou tá- isso. A gente não combinou. A principal diferença é que ele tá mais doce. Então você vai sentir mais o lindo. floral, você vai sentir mais o caramelo, Sim. o doce. Não tá tão aberto. Não Isso. tem aquela coisa do... Né, apesar de que a gente pensa... Eu penso flor, eu penso num campo de flores, aquela coisa assim super... Sabe, a pessoa... Aquela sensação de liberdade. Aqui... Eu já não sinto essa abertura que tinha no início. Essa... É mais um aconchego. Isso, exato. É mais aquela... Sabe aquela flor, tipo... Não é a flor do campo, é uma flor que alguém traz pra você, tipo uma rosa, que ela tem uma doçura, mas ela é um perfume... E ela te traz Isso aquela aí. sensação do aconchego, aquela sensação do acolhedor, do Não sei o sabe? que eu me sinto. É diferente você tá lá, tô num campo cheio de flores, maravilhoso. Porque, gente, chá é isso. Quando a gente tá tomando um puro, é pra isso, né? É pra gente viajar. A gente, se isso aqui fosse do Sri Lanka, a gente estaria agora lá no Sri Lanka. Eu estou em registro lá no sítio Shimada. Eu também. Conhecendo ou não conhecendo o lugar, você vai se transportar pra algum lugar que tá na sua imaginação com todas as sensações da sua memória organoléptica, como a Carol falou, que te colocam em algum lugar. Então, que pode ser na sua casa, quando você era criança, comendo o bolo da sua avó. Pode ser 1 milhão de coisas. Emocional, né? Evoca uma coisa emocional também. Exato. Pra mim, essa coisa lembra um domingo de aconchego. Não, sabe, Essa segunda infusão, pra mim. É.
Mas assim, falando em características que a gente já falou, sim, tem o floral. Tá mais doce. Tá mais doce. Tá menos aquela coisa aberta, mas ainda tem o molhado, tem a terra, que são características dos chás pretos também, né? Quando a gente tá... Como eu já fui no sítio Shimada, a impressão que eu tenho é a seguinte, na primeira infusão eu tava no chazal, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, né? E tudo. E a segunda infusão, eu sentei embaixo do pé de lixia. É verdade, é isso, que é o aconchego. Adorei essa história. Aí eu fui ali, sentei debaixo do pé de lixia. Com o seu chá pronto. É a minha segunda infusão. Que nem Xenon. Isso. O meu chá pronto e fiquei lá sentada tomando o meu chá. É isso que me veio à cabeça. E o grande lance dos chás puros é exatamente esse. Os chás puros, eles são uma novidade. Essa foi uma colheita aqui da Obatian de 2017. Talvez a colheita de 2018 já seja um pouco diferente. Com certeza. E a de 2019 vai ser um pouco diferente. Mas ainda isso não que foi. É legal, né? Exatamente. Então o chá puro, ele tem isso. Ele é uma surpresa. Ele é uma surpresa do terroir, ele é uma surpresa de cada colheita, ele é uma surpresa no sabor e que ele começa a conectar várias memórias e várias coisas em você. Sim. Então, e permite você abrir a sua imaginação também. E chás puros de qualidade. Isso. A gente sempre fala disso. Por exemplo, a gente usa os chás brasileiros como o Obatian e outros chás que a gente tem no Brasil, produzidos no Brasil, ou seja, que a gente tem a plantação, tanto no nosso mini curso de Viver Melhor com Chá, que a gente trabalha com ele, por exemplo, na infusão a frio, para beber ele gelado, com toda uma técnica nossa, que aí é a nossa visão em cima, para que a pessoa possa beber ele gelado, vários e vários litros, como também para quem é especialista em chá, quem vai se formar como um empreendedor no mundo do chá, para trabalhar com uma quantidade em fitas de chá. Então a gente tem que saber, como especialista, trabalhar com esses chás. Por exemplo, aqui ele com certeza vai dar mais infusões. A gente não vai fazer esse processo todo, porque de repente aqui vai... Eu não me lembro dele se ele dá 3, 4 infusões, mas eu sei que no mínimo são 3 a 4. Eu acho que no mínimo 3 infusões que eu me lembre. Com certeza. Para as 2 gramas que a gente... 4 gramas que a gente usou, a gente já tomou praticamente 1 litro já de chá. 800 ml, uns 800 ml, verdade. Quase 1 litro de chá para só 4 gramas dele, e ele ainda dá mais. Então, quando a gente compra um chá, a gente também tem que pensar na qualidade que a gente está comprando, porque essa qualidade toda se traduz em sabores maravilhosos, se traduz em várias xícaras que a gente vai degustar. É diferente da gente comprar um chá que está ali numa loja de produtos naturais vendido ali numa embalagem de plástico, que você não sabe, se você não sabe a origem só de chá preto. Que chá preto? Da onde? Ou só de chá verde, sem dar uma denominação aquele chá verde. É um Bunch, é um Sente, é um Gyokuro, é um Kukicha, é um Dragon Well, né? Ou seja, a China... Ele não tá te dando nenhuma referência. Cara, não compre esse chá, sabe? Compre. Vamos priorizar os brasileiros? A gente tem chás brasileiros maravilhosos como o Obatian. Vamos beber chás do mundo? Tem lojas hoje... à vontade pra gente provar, né? Tem bastante coisa e, por exemplo, esse processo que a gente fez aqui, nós fizemos 2 infusões, como a Carla falou, deve dar mais 1 ou 2 infusões. Sim. E o bacana é você fazendo esse caminho e você vê que o chá vai mudando. E você descobrir, né? Cada um. E ele vai conversando com você. Então, numa segunda infusão, por exemplo, esse aqui ele falou, vou ser mais doce. Numa terceira, ele já vai contar uma outra história. Esse seu ponto é importante. Porque cada infusão ela vai ter um resultado diferente. As infusões elas não se comportam iguais. E essa é a descoberta bacana do chá. E a gente chama isso de personalidade. Sim. Então, o chá ele vai mostrando a personalidade dele. Tem chá que na primeira ele chega causando, aí depois você vê que ele é doce e suave. Ou então você tem aquele que chega suave e depois você vê que ele tem presença. Então é como se você estivesse conversando com uma pessoa, você vai fazendo as infusões, você vai conhecendo melhor, você vai, né? Quem não conhece o chá da Obatian, prove. É brasileiro, gente, tá aqui, você não precisa importar, você não precisa fazer nada disso. Sim. E olha, e conta pra gente, porque realmente toda vez que eu tomo esse chá, e assim, pela primeira vez de novo, é como se eu estivesse tomando sempre ele pela primeira vez, ele me emociona, sabe? Ele causa uma coisa dentro de mim, porque... é o que eu falei, parece amor,
Parece, sabe, é muita coisa boa envolvida. Tem muita energia das pessoas que preparam. E quando você é atento, quando você é um consumidor atento, você sente essa energia. Você sente esse amor, você sente esse cuidado. Você sente a senhora Umi lá dizendo não vou deixar o chazal morrer, limpando o chazal e todo o carinho e esmero que eles preparam esse chá. E olha, é uma super experiência, gente. É uma super... Se você tá olhando, assistindo hoje a gente e você nunca tomou chá preto na sua vida, compre ele, comece a infusão, de repente até menos tempo do que a gente fez aqui. A gente foi para 1 minuto e meio. Você pode tentar 1 minuto, 40 segundos. Faz um pouquinho menos, que ele vai ficar talvez até mais delicado para você que ainda não está acostumado com algumas notas, né? Surpreenda-se, o Brasil tem chá muito bom. Sim, e um excelente preço também. E um excelente preço. E é isso, né? É isso. Então, até o próximo TikTok. Até logo, gente.